O salário mínimo de 2026 deve ter um reajuste menor do que o previsto. Pela projeção do governo federal, ele deverá ser de R$ 1.627. A estimativa anterior era de R$ 1.631. Para a gente entender por que ele deverá ser menor, a gente conversa agora com a Marisa Rossignoli, que é conselheira do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Aqui eu agradeço pela presença aqui no TJ Aparecida. Boa tarde para você. Muito obrigado pela presença, viu? Boa tarde, eu que agradeço o convite para participar. Agora, de quanto deverá ser o reajuste do mínimo em 2026? No que esse reajuste está baseado? Olha, esse reajuste, ele teve até um redimensionamento para um pouco menos, porque ele está baseado no cálculo da inflação e um aumento em função do crescimento do PIB, que pode ficar até 2,5% acima da inflação. Então, no momento que a gente teve a revisão da inflação, a gente teve a revisão do reajuste, que deve sair aí nos próximos dias. Marisa, esse reajuste ele vai ser menor do que o previsto inicialmente. O quanto isso deve impactar também a nossa economia, né? O reajuste do salário mínimo, ele sempre impacta não só aqueles trabalhadores que recebem o salário mínimo, mas as questões previdenciárias, muitas questões atreladas às contas públicas. Por isso, exatamente, esse teto para o reajuste, que faz parte aí do arcabouço fiscal estabelecido em termos de gastos públicos. Então, assim, ao mesmo tempo que sempre é muito positivo eu ter aumento de salário mínimo, isso implica também aí em algum impacto nas contas do governo. É justamente isso que eu queria repercutir com você, porque o salário mínimo é usado como referência, para os gastos federais. E aí, aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, abono salarial. Então, o impacto de um reajuste do salário mínimo, ele é grande nas contas públicas. Ele é grande, A hora que a gente vê aí o redimensionamento, às vezes uma diferença de reais, é claro, volto a dizer, a nossa vontade é que fosse muito maior, mas a questão é justamente o impacto nas contas do governo e aí as travas que nós criamos pelo arcabouço fiscal, as travas que nós criamos, pelas próprias questões aí de eventuais déficits públicos. Marisa, sobre essa questão do salário, que deverá ser de R$ 1.627, fica bem apertado, para uma família com 4 pessoas que necessita pagar as contas, se alimentar, viver também. Qual que deveria ser um salário digno se a gente usar o comparativo dos dias de hoje, dos gastos que nós temos nos dias de hoje? A gente tem até alguns cálculos que falam de quanto deveria ser o salário mínimo, Temos cálculos diferentes, porque quando ele foi criado, a ideia é que realmente ele desse para uma família se manter com ele. A gente sabe que está muito aquém disso, Então, a gente tem, volto a dizer, cálculos, dados diferentes, mas, sem dúvida, precisaria ser muito acima desse valor para que realmente fosse eficiente e efetiva para uma família sobreviver dele. Quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no TJ Aparecida. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada aí a todos que estão assistindo também. Você já deve ter visto nas redes sociais manchetes falando que idosos têm direito à isenção da conta de luz. Mas será que é assim mesmo? Todos os idosos têm direito a essa isenção? Bem, o nosso amigo repórter Matheus Alves traz informações sobre esse benefício para a gente. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rayane, Eduarda, você de casa que acompanha o TJ Aparecida. É o programa Luz do Povo, que permite que as pessoas que consomem até 80 kW na energia elétrica tenham gratuidade, além de outros quesitos necessários. Importante entender tudo isso, e a gente está aqui então com o doutor Antônio, que é especialista em direito tributário, que vai explicar para a gente a esse respeito. Doutor, primeiro ponto, se qualquer pessoa ela consome até 80 kW, ela já tem o direito de gratuidade ou não é por esse caminho? Não é só isso, Matheus. A família de baixa renda tem direito ao programa de acesso à energia elétrica. É um programa de
concessão de 100% de desconto até o consumo de 80 kWh por mês para famílias que recebem até meio salário mínimo por cabeça na entidade familiar ou BPC, idosos de baixa renda, quem tem a pessoa com deficiência dentro de casa ou com doença grave. É importante fazer o cadastro no cadastro único. E o benefício ele é registrado na conta automático. As empresas que fazem a distribuição de energia, esse benefício ele é automático ou é necessário dar passos para conseguir a gratuidade na conta? Matheus, o governo federal editou uma medida provisória em julho agora, desse ano, 2025, para que esse procedimento seja automático. Desde que a pessoa titular da conta, na entidade familiar, ela faça o cadastro dela no cadastro único, que pode ser pelo site do Dataprev ou num centro de assistência social do seu município. Caso a pessoa não esteja recebendo o benefício automaticamente, ela pode procurar a concessionária de energia elétrica da sua região. Doutor, é um ponto interessante quando o senhor fala que a pessoa precisa procurar, e aí a gente também esclarece esse outro ponto. Com relação à integração de dados, o governo tem uma base de dados ampla em tudo isso, mas sempre é necessário manter atualizada, porque afinal de contas pode ser que a família tenha melhorado de vida ou a situação tenha ficado um pouco pior em casa. Por isso é necessário manter esse cadastro atualizado para não somente esse programa, mas outros programas do governo também. Com certeza, Matheus. Há uma previsão até, inclusive, de uma revisão do cadastro a cada 2 anos, mas é importantíssimo que a pessoa mantenha o seu cadastro no cadastro único do governo federal, que pode ser feito ou pela internet ou num centro de assistência social. Sem essa atualização, realmente a pessoa corre o risco de perder o benefício. Excelente as explicações do senhor para a gente que está aqui e para quem está em casa acompanhando também. Porque, afinal de contas, é economia no bolso, de um lado pesa, de outro fica mais livre e a ter mais qualidade de vida. Com certeza, é importante para a população ter essa economia, nem que seja pequena, mas é uma sobra de um dinheirinho que vai para um alimento, para uma outra necessidade, às vezes para um remédio. É um programa importante que o governo federal instituiu. Muito obrigado por sua participação aqui conosco no TJ Aparecida, doutor. Eu volto com você aí no estúdio, Rayane, Eduardo.